Então, estamos aqui. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Estamos aqui com a Edna, também com a Elaine. Como a gente tinha prometido semana passada, né? Nós iríamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da paralisia de Bell, né? Nós trouxemos a Edna aqui porque ela tem uma experiência realmente fantástica para nos contar depois. Eu vou fazer uma apresentação mais rápida, vou trazer alguns assuntos, alguns estudos para vocês científicos dos óleos essenciais que ela usou, tá? Então, vai ser algo bem interessante, assim, porque geralmente a gente sempre tem experiências, né? Ouve falar aqui, ouve falar ali, né? Mas quando a gente escuta a pessoa ao vivo, é algo diferente para nós, né? Ela se torna real, né? E a gente vê realmente daí o que os óleos essenciais têm trazido de benefício para todos nós, né? Em especial para as pessoas que estão passando ali por problemas, por dificuldades que às vezes parece que não tem solução ou que elas vão demorar muito tempo para poder se resolver. Então, não vai ser esse o caso hoje, que hoje aqui a gente está aqui e a Edna vai compartilhar depois com a gente a experiência fantástica que ela teve, tratando especificamente mesmo sobre a paralisia de Bell, tá? Eu sou a Elaine Santana Bordulis, muitas de vocês já me conhecem, se você não conhece, é um prazer te conhecer aqui. Depois você vai estar ouvindo essa gravação, né? Vai poder assistir. Então, eu sou casada, sou consultora da doTERRA já há mais de 3 anos, sou consultora Diamond dentro da doTERRA, e hoje a gente vem trazer aqui essa experiência fantástica junto com a Edna Rodrigues, que vai contar a experiência dela depois sobre a paralisia de Bell, tá? Eu vou já iniciar imediatamente aqui, compartilhando a minha tela com vocês, e falar um pouquinho se vocês já ouviram falar sobre a paralisia de Bell. Aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Então tá aqui, né? Essa é a Edna, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Esse aqui foi o convite que a gente colocou hoje para todos vocês, né? E falar em especial, vocês podem ver ali como ficou o rosto dela quando ela teve realmente a paralisia do nervo facial, tá? É isso que é a paralisia realmente de Bell. Então, é quando um lado, né, só um lado do rosto nosso fica realmente em situação complicada, que ele acaba descendo todo, que foi o caso do que aconteceu aqui com a Edna, né, e ela ficou com o rosto todo torto, né, realmente os nervos, né, eles acabam se paralisando ali, não manda mais recados, né, para o cérebro para ter a atuação dos movimentos, tá? Então tá aí, ó. Paralisia de Bell é uma condição que ela causa fraqueza súbita e temporária nos músculos de um lado do rosto. Geralmente, a paralisia de Bell, ela é causada por inflamação do nervo facial, que é o responsável aí por levar os comandos do cérebro até a região do rosto, né, no caso, permitindo os movimentos, que controla os músculos faciais. E os sintomas comuns, elas incluem dificuldade em fechar um olho, babar, perda de sensação no rosto, dificuldades em sorrir. Até se vocês veem ali na gravura, vocês vão ver assim que até há alguma mudança na produção de lágrimas, há aumento da sensibilidade a sons, tem dor atrás da orelha, tem dor em volta do queixo, dores de cabeça, né? Dificuldades em fechar uma das pálpebras, há um certo rebaixamento do canto da boca e há um descontrole e aumento também da salivação. E também há uma queda da habilidade em degustar, claro, né? Porque você não tem o movimento mais, ele está ali paralisado, então você vai ter só um lado realmente para poder movimentar. Aqui a gente vê uma ilustração do nervo facial e a gente pode ver bem, ter assim alguma noção do que acontece, né? Todos os nervos aqui, ó, eles que fazem o movimento do músculo, da musculatura do rosto.
E como ele vem da parte cerebral, aqui ele não mostra, né? Mas tem uma cavidade, por onde essas cavidades que vocês veem aqui é uma parte óssea, tá? Dentro da nossa mandíbula. E esse nervo principal, que ele é chamado de tronco, ele sai e depois ele se ramifica. É como uma árvore. Então tem o tronco, né, que sai da onde vem o cérebro ali e ele se ramifica depois todo para o rosto. É, eu vou falar aqui para vocês de algo que eu imaginei, tá? Não sei se é o que vocês também podem estar aí pensando no momento, mas eu vou falar de algo que eu imaginei. É como se os nervos aqui eles segurassem realmente os músculos, né? E quando se para ele realmente ele desce, ele fica paralisado, então os músculos, os nervos ficam sem força, enfraquecem, os músculos consequentemente descem. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Não é que seja algo real isso, mas eu tive essa visualização do que realmente vem a acontecer com uma pessoa com paralisia de Bell. A causa exata da paralisia de Bell ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que fatores como infecções virais, inflamação, estresse, problemas autoimunes, elas possam aí desempenhar um papel no desenvolvimento da paralisia de Bell. Existe cura? Quando a paralisia é parcial, a maioria dos pacientes se recupera por completo em vários meses, com ou sem tratamento. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Ó? Em todas as pesquisas que eu fiz, diz que os pacientes eles demoram vários meses. Alguns trouxeram assim semanas, mas não falou quantas semanas, mas falou em semanas, tá? Nenhuma delas falou em dias, apenas semanas e meses, tá? Alguns passando de 6 meses, inclusive, para que volte algum movimento do lado em que foi atingido, do rosto. Agora, nós temos tratamentos disponíveis com óleos essenciais, conforme a gente vai mostrar aqui para vocês, né? E por que os óleos essenciais? Porque os óleos essenciais, eles atuam de uma maneira diferente, né, do que atua os medicamentos, tá? Eles atuam dentro da nossa célula. Não é que os medicamentos não sejam necessários, gente, não estamos falando nada disso aqui, tá? A questão é que os óleos essenciais, eles dão um suporte muito maior quando se adentra as células, porque eles conseguem fazer a recuperação celular. E isso que interessa para nós, porque como nós estamos vendo algo que atinge os nervos, né? Então nós precisamos que as células nervais elas trabalhem suficientemente bem para que tudo possa voltar corretamente. Os medicamentos eles conseguem trabalhar, mas só a nível exterior da célula. E os óleos essenciais, por eles serem nanomoleculares, né? Eles conseguem rasgar a célula e entram lá dentro, por assim dizer, para se resolver o problema mesmo, tá? Então, junto com a medicação, a medicação já está ali, o óleo essencial vem, rasga a célula, o medicamento também é capaz de entrar dentro da célula. Então, isso acaba apoiando, os óleos essenciais apoiam demais toda a questão medicamentosa, tá? Se os médicos receitarem, tá bom? 3 óleos essenciais, eles dão suporte à paralisia de Bell. Nós vamos conhecê-los um pouco, que foi o que a Edna, que a gente já vai ver aqui, a nossa cliente Edna, usou também na sua doença, tá? O que nós vamos falar aqui? Nós não vamos falar de qualquer óleo essencial. Nós estamos falando dos óleos essenciais da doTERRA, que tem o certificado de pureza testada e garantida, que é o CPTG, que prova que eles são os mais testados do mundo, são 100% puros, não se tem misturas dentro deles de óleo vegetal. Então, a gente pode usar com segurança, inclusive na parte de ingestão, tá? São 3 pilares que a doTERRA trabalha. Além do CPTG, ela tem o Coimpacto,
porque ela impacta a vida das pessoas, trazendo um bem-estar, como trouxe ali para a Edna, para mim e para todos os consultores que estão aqui, clientes preferenciais, e também impacta a vida daqueles que estão lá no campo, por assim dizer, arregando, né, o solo, tratando o solo, abrindo ali para que se tenha a melhor semente da planta, né? Então, esses agricultores, eles se reúnem em comunidades, né? E essas comunidades que se reúnem, elas formam cooperativas. Então, por isso que é chamado de coimpacto. Então, essas cooperativas, elas são impactadas daí pela vida delas, em especial na questão de financeira, na questão emocional, física, né? E também na questão financeira em especial, que eu falei já no início. Isso é o coimpacto, né? Então, a vida desses agricultores, eles são totalmente mudadas pela que a Doterra faz, porque daí ela paga preço justo para eles, a Doterra ensina eles a fazer com que desde a plantação, o plantio, né, ela não tenha nenhum tipo de fertilizantes, nenhum tipo de veneno, por assim dizer, dentro do plantio, e que para poder colher o melhor composto dos óleos essenciais da planta, tá? E o Healing Hands, que é o terceiro pilar que a Doterra tem, né, que é uma ONG, né? Sem fins lucrativos ali, mas a Doterra ela tem parcerias, né, com outras instituições para que possam assim impactar também a vida de mulheres que sofrem problemas, crianças, né, violência doméstica, enfim, uma série de coisas que muitos de vocês já conhecem, né, que muitas organizações fazem sem fins lucrativos para apoiar e ajudar as pessoas assim que têm vulnerabilidade aí social, tá? Então, o Healing Hands, ele é feito justamente para isso. Então, dentro desses óleos essenciais, 3 óleos foram usados ali pela Edna, que é o Melissa, né? O frankincense e o Helichrysum, que é a sempre viva, tá? São os 3 óleos essenciais, são óleos essenciais fantásticos, que vocês vão conhecer. O frankincense, que é conhecidíssimo aí como o rei dos óleos essenciais, né? A sempre viva, e a melissa também, que é um dos mais raros óleos encontrados no mundo. Vamos falar um pouquinho do melissa? Seus principais usos estão em febres, resfriados e infecções virais, tá? Herpes labial, herpes viral, depressão, ansiedade, choque, verrugas, mordeduras, palpitações, pressão arterial alta, eczema, equilíbrio emocional. Para tudo isso, nós temos o melissa. Suas principais propriedades estão em ela ser antioxidante, antibacteriano, antidepressivo, antiespasmódico. E a melissa, gente, justamente por ela ser um antioxidante e um antibacteriano, ele também é anti-inflamatório, tá? Não está aparecendo aqui, mas ele tem ali, entre as suas principais propriedades, ele ser também um poderoso anti-inflamatório. Então, o antioxidante, ele faz uma renovação celular também, né? Porque não deixa as células envelhecer, e com isso, então, ele muda toda a estrutura de todo o nosso organismo, de todo o nosso organismo em nível celular. Quais os principais componentes químicos da melissa? Geranial, o gemacreno D, neral, B-cariofileno e tujato de metila, tá? Que é o metiltujato. Eu vou citar, vai ter duas, ou só 2 deles, né? Eu vou citar aqui para vocês, alguns desses componentes, para que vocês possam entender os estudos que já foram feitos desses componentes químicos, tá? Como no caso aí, ó, o geraniol, por exemplo, ele é tratado justamente, foi feito um estudo sobre distúrbios neurológicos, tá? E os resultados deles estão aqui. Aqui você tem o estudo, né, que foi feito, é pela PubMed, tá? Então, vocês têm ali, ó,
O principal efeito do geraniol é ele ter ele ser neuroprotetor. Então, ele protege, na realidade, a parte cerebral. E por ele justamente ser isso, né, os distúrbios neurológicos, que são anormalidades estruturais, bioquímicas e elétricos que afetam os sistemas nervosos periférico e central. Paralisia, fraqueza muscular, que são dois aspectos que se dá dentro da paralisia de Bell, né? Da perda parcial ou total de sensibilidade, são alguns dos sintomas que a parte do geraniol trabalha, tá? Então, esse estudo aqui, depois eu só peguei parte dele, tá, gente? Que aquilo só que interessava para nós aqui. Então, essas substâncias neuroprotetoras que estão dentro do geraniol visa realmente a tratar toda essa parte neurológica. Então, depois vocês podem pegar esse estudo científico e ler com mais detalhes para vocês, tá? O gemacreno D, entre os efeitos que estão feitos, diz que eles fizeram ali uma revisão abrangente da fitoterapia para a vaginite. Mas quais foram os efeitos em especial? Os efeitos anticândida, antibacterianos e antitricomonas. Hoje está difícil aqui, né? Foram os principais resultados, tá? Então, justamente, se ele é capaz de matar candidíase, porque é uma bactéria, então pensa naquilo que ele pode fazer realmente para a paralisia de Bell, tá? Eu vou citar só alguns desses efeitos benéficos de alguns dos componentes ou dos principais componentes aí da melissa. Depois nós temos aqui também o estudo que foi feito, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês também. E o beta-cariofileno, tá? Eu vou só citar até aqui, ó, são efeitos protetores na inflamação crônica. Então, uma inflamação, quando ela passa aí, já passou uma semana, duas, três, já está um mês, dois, três, ela se torna crônica realmente, tá? Então, esses estudos forneceram evidências dos papéis protetores do beta-cariofileno em células de animais, destacando a sua possível utilização como uma nova ferramenta terapêutica. Os resultados experimentais mostram a capacidade do beta-cariofileno em reduzir mediadores pró-inflamatórios, necrose tumoral. Tem outras cadeias que são citadas aqui, que não precisamos entrar muito em detalhe, mas essas melhorando assim patologias crônicas caracterizadas por inflamação e estresse oxidativo, em particular doenças metabólicas e neurológicas, tá? Então, vocês vejam que o beta-cariofileno ele vai atuar diretamente na inflamação. Então, são compostos que a melissa tem e que vai dar esse efeito tão potente na melhora do nosso problema, como no caso aí da paralisia de Bell, tá? E o tujato de metila, que é essa substância, ela tem uma forte ação fungicida, bem descrita já pelo estudo científico, e também já foi estudada pelo seu grande potencial anti-inflamatório, dérmico promissor. Então, ele vai atuar dentro da parte dérmica, ajudando o músculo, a musculatura a voltar ao normal. Por isso que tem esse composto tão fantástico dentro da melissa. Já o frankincense, que foi o segundo óleo essencial também que ela usou ali, né? Foi um outro óleo essencial usado por ela, pela Edna, proveniente da árvore boswellia. Ele é considerado o rei dos óleos essenciais, gente, porque ele atua diretamente nas células cancerígenas. Então, ele promove a morte das células cancerígenas, tá? Inclusive porque um dos principais usos dele, em primeiro lugar, vocês podem ler ali, ó, que estão câncer e tumores, tá? Convulsões, traumas, dor ciática, que envolve nervos, né? Envolve o nervo, lesão cerebral, equilíbrio emocional, sistema imunológico e saúde celular, que é o que interessa para nós, né? Então, ele é
Entre as suas principais propriedades está ele ser imunoestimulante, anticancerígeno, anti-inflamatório, antidepressivo e restaurador das células. Então, o frankincense realmente é um óleo único, exclusivo, né? Inclusive, vamos falar aqui de mal de Alzheimer e demência, né? Foi usado aqui em casa aqui muito tempo e realmente as coisas ficaram muito boas quando fomos usando os óleos essenciais, tá? Para isso. Então, toda a parte neurológica é um neuroprotetor também, o frankincense. E os seus principais componentes químicos, tá? Gente, esses óleos, ele tem, se vocês pegarem ali atrás dos óleos essenciais, vocês vão ver que ele tem um número de lote. Então, se vocês entrarem dentro do Search to You, dentro da doTERRA, vocês vão pegar ali o laudo, na realidade, do óleo essencial, vocês vão ver uma série de componentes químicos, tá? Mas esses três aqui vão ser sempre os que mais se destacam nele: o alfa-pineno, o limoneno e o alfa-tugeno, tá? São os três principais componentes químicos do óleo essencial de frankincense. Eu peguei também, eu fui lá porque ficou tão interessante o assunto, né? Eu acabei indo e fazendo essas pesquisas aí também do alfa-pineno, que eu vou dizer só a primeira frase para vocês ali, ó. Um presente milagroso da natureza, tá? Tem o alfa-pineno e o B-pineno, e o alfa e o beta-pineno. O B não, o beta-pineno. É o alfa e beta. Mas tá ali, só essa frase acho que já vai bastar para vocês, né? Um presente milagroso da natureza, tá? Antimicrobiano, anticoagulante, antitumoral, antimalárico, antioxidante, anti-inflamatório, leishmania e analgésicos. Basta. Não vou falar mais nada, depois eu vou deixar para vocês pesquisarem lá, tá bom? Mas está aí o estudo científico, né, do PubMed, falando dessa maravilha que está dentro do óleo de frankincense. Outro componente que está dentro do óleo de frankincense é o limoneno, D-limoneno, tá? Também vou ler só a primeira frase. Um composto multifuncional com potentes efeitos terapêuticos. Tá? Se vocês lerem aqui, ó, diz assim, ó, muitos estudos relataram que o delimoneno desempenha eficazmente um papel valioso na prevenção de várias doenças crônicas e degenerativas. Entre os seus efeitos benéficos, o delimoneno, antioxidante, antidiabético, anticancerígeno, anti-inflamatório, cardioprotetor, gastroprotetor, hepatoprotetor da patose do fígado, imunomodulador, antifibrótico, antigenotóxico e por aí vai, tá? Então, por isso está lá, um composto multifuncional, o delimoneno. Sem contar que isso é o que está dentro do óleo essencial de frankincense, né? Então, por isso aí ele é realmente o rei dos óleos essenciais, tá? E aqui, o Ele Christian, ou Sempre Viva, Ele Christian, Ele Crisum, cada um fala de um jeito, né? Mas tá aí o Sempre Viva, ele é um regenerador celular, suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e cicatrizantes são excepcionais, tá? Excepcionais. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, porque nós iríamos ficar aqui horas, talvez dias, falando dessa incrível óleo essencial Sempre Viva. Seus principais componentes químicos, o neril-acetato, o alfa-pineno e o I-curcumeno, o Y-curcumeno, que é a curcumina, conhecida por vocês como o açafrão, que tem o seu principal componente e que muitos, talvez, embora não conheçam, mas muitos de vocês talvez conheçam, que a curcumina ela é também um poderoso anticancerígeno, já foram feitos estudos científicos sobre isso. Qual foi o resultado? Então, eu vou parar por aqui, né? Porque eu teria muita coisa para falar aí do Sempre Viva, mas não vou entrar em detalhes.
porque o resultado está aqui, ó, com a Edna, né? Que ela teve essa paralisia do nervo facial dela. Ela ficou assim. Quem postou depois a foto dela foi a doutora Jéssica Schroeder, tá? Foi ela que não foi qualquer pessoa que postou, foi uma médica e postou realmente o que aconteceu com ela depois do uso desses três óleos essenciais no tratamento da paralisia de Bell, tá? 2 meses de uso do frankincense, melissa e sempre vivo. Fantástico, né, gente? E nós estamos aqui justamente com a Edna. Ela tá ali, ó. Para mim, aqui ela aparece no cantinho ao lado esquerdo aqui para mim, no cantinho, né? Edna, bem-vinda, né? Eu realmente, a gente está muito assim contente e feliz por você estar aqui junto com a gente hoje e você compartilhar um pouquinho para nós do que realmente aconteceu com você dentro ali, né, dessa paralisia, dessa coisa assim, não sei como é que é, você poderia contar para nós o que realmente aconteceu se é uma coisa que aparece do nada, né? Porque às vezes a gente fica pensando, tem algum sintoma que a pessoa sente que vai dar, sente que vai ficar boca torta, sente alguma coisa, o que passou na sua cabeça naquele momento, né? E como que você descobriu daí os óleos essenciais que trouxe esse alívio para você, né? Então, vou deixar com você aí a palavra, tá bom, minha querida? Tá bem, obrigada. Tá me ouvindo bem, né? Muito bem, muito bem. Ah, tá ótimo. Então, no dia 20 de novembro, na verdade, eu senti uma dor como se fosse uma dor de ouvido, né? Você perguntou um sintoma antes, né? Eu senti uma dor, parecia uma dor de ouvido, mas era um pouquinho mais para trás. Isso no dia 20, à tardinha. No dia 21, eu acordei, eu sentia como se o rosto tivesse derramado, cansado, acabado, parecia que eu estava muito esgotada. Aí eu fui diagnosticando, passei por um médico e outro, tal, até que eu cheguei numa doutora. Antes de eu chegar nessa doutora, a Iraci, ela falou para mim, olha, já vai passando esses olhinhos, porque já estava com a suspeita de paralisia de Bell. A suspeita Hum. era Bell. Já vai passando os olhinhos que você tem em casa. Fui passando Copaíba e eu, sinceramente, eu não consigo lembrar qual era o outro. Mas eu já ia passando. Ela falou, fazia, estava passando aqui atrás da orelha, onde eu sentia dor e aonde o rosto tinha derramado. Aí eu falei com a doutora, especialista na paralisia facial, ela me explicou o que eu tinha que fazer e ela, quando eu falei, sim, o frankincense, ela me falou: Você está usando o Líbano? Sensacional, maravilhoso, a doutora falou. Só que eu estava usando, na hora, assim, eu estava muito tensa, preocupada, naturalmente. A Iraci já me passou para eu continuar no frankincense. Depois a gente fez a solicitação do, do Melissa, do Sempre Viva, né? E Isso. aí eu fiz o blend com o óleo de coco e comecei a passar. Bom, já tinha feito uma primeira avaliação. Na avaliação, meu rosto ainda estava bem para baixo. Passou mais ou menos uns 15 a 20 dias, eu fui começar oficialmente o meu tratamento. Quando eu fui começar o meu tratamento, já estava diagnosticado que a minha paralisia era de Hansen-Hutt. Ela é a pior paralisia que tem. Por Bem, quê? Porque eu comecei, apareceu uma espinha, mas que ela de passar um vento ficava dolorido, de verdade, de verdade. Por quê? É como é que chama? Herpes zosters. A ah, herpes zosters, ela assim, todos nós, né, quando tomamos a vacina da catapora, ou a gente tem o vírus adormecidos lá na coluna, ou a gente teve a catapora e o vírus fica adormecido lá na coluna, né? Tudo isso eu fui pesquisando e as médicas foram me instruindo, inclusive a doutora da fisioterapia. Então, ela me explicou que, aliás, foi um médico que me explicou que foi uma sucessão de estresses. E isso eu já estava
tomando diariamente, tinha um período, já acho que de uns 2 meses antes, eu já tinha iniciado ingerindo frankincense, On Guard, copaíba e o DDR Prime. Uhum. Se eu não estivesse ingerindo esses óleos, eu não quero nem saber como eu estaria no dia 21 de novembro. Bom, Deixa eu ver. depois de 20 dias que eu tive a paralisia, né? A fisioterapeuta, ela ficou mesmo surpresa porque eu tinha uma movimentação na face. Essa movimentação, ela era para ela começar com 3 meses, essa movimentação. E realmente, o meu tratamento foi num período recorde, porque nós estamos hoje contando quase 6 meses de tratamento, e eu já tenho, como pode ver, minha face, ela está praticamente, só a fisioterapeuta consegue identificar a necessidade que tem da fisioterapia. Eu faço fisioterapia constantemente. É como a doutora explicou, que eu vou até dar uma colinha aqui. Eu fiz a reabilitação e melhora da neuroplasticidade, como você estava explicando. Ah, entendi. Então, o que acontece? O uso dos óleos, eles restabeleceram as células do tecido facial. E a fisioterapia fez com que a neuroplasticidade ajudasse a recuperação do movimento da face e com a fisioterapia. Mas eu vejo que muitos casos, muitas pessoas, claro, fazendo a fisioterapia, tem uma recuperação assim muito sensacional, muito boa. Só que o que me surpreende, e surpreende a todos os que estão acompanhando o meu tratamento, é que realmente o meu caso é um caso à parte. A minha recuperação, por ser paralisia de Hansen-Hunt, a recuperação ser muito mais rápido do que uma recuperação de uma paralisia de Bell, foi muito surpreendente e eu fiquei muito, imensamente agradecida a todo o trabalho, né, que foi feito aí, tanto da do Terra e aí do contato que eu tive, a preocupação, o carinho que ela se teve de fazer toda a pesquisa, identificar e me ajudar com antecedência, né? Então, assim, eu Sensacional. tive uma recuperação que todas as pessoas, teve um médico, no caso da minha mãe, que eu fui fazer uma consulta dela, ele falou assim: Você teve paralisia quando? Eu falei: 21 de novembro. Ele, deixa eu ver a foto. Ele viu a foto, ele. Não foi Bel, né? Porque ele viu que a foto realmente está bem puxado. Eu falei: Não, foi Hansi Hunt. Ele, e como que você já está assim? Aí eu tenho o prazer de contar a minha história. Que maravilha, Edna. E realmente, né, a diferença ali, eu estava falando da paralisia de Bell, mas a paralisia de Bell, ela cai, né, realmente, né? E a Ai, sua a gente também. vê ali pela foto que não, né? Ela puxou mesmo, né, todo, assim, né? Para Ela baixo. Bem pra paralisou, baixo. mas você ainda está, assim, com os lábios que ele não chegou a cair aqui, né? É. Ele Na entortou. verdade, meu rosto, ele caiu todinho, caiu mesmo. Eu fiquei sem movimento nenhum, nenhum. Mas com 15 dias a um mês, eu, eu sentia algo mexer, um tremor aqui. E aí ela falou assim: Olha, isso já é do esperado, só que vamos aguardar, porque, tipo assim, tá muito avançado. Então, hoje, com 6 meses, eu tenho a felicidade de poder falar, de poder comer, porque para você comer com uma base da língua anestesiada, vamos dizer, o rosto, a bochecha, você não consegue movimentar. Aqui não fecha. Então você não consegue mastigar, você não consegue beber água direito. É um sofrimento muito grande, ainda mais para a questão de estética também, porque você não quer sair para lugar nenhum. Outra questão é que você força totalmente o outro lado do teu rosto. Então, quanto mais rápido você conseguir a recuperação do lado do lado paralisado, menos transtorno você traz para o outro lado. Entendi. Então, é todo. Pode ficar à Inclusive, eu não vontade. sei se o médico falou isso para você, né? Eu estava lendo também.
há uma certa preocupação, né, que o rosto também não volte por causa da paralisação dos olhos, né? Porque a parte dos olhos também, o olho fica aberto, você não consegue ter a movimentação de piscar, né? É isso mesmo? Sim. Isso, exatamente. O que acontece? Dentro de casa, me desculpa, dentro de casa eu tinha que usar óculos escuros. A luz de dentro de casa, porque o que acontece? O teu olho não pisca, não fecha, não lubrifica. Então a luz fica pegando no olho a todo instante. Então você não tem lubrificação, não tem aquela piscada, além de lubrificar, dá uma quebrada um pouco na luz, então seu olho fica aberto constantemente, lacrimejando, e tem momento que ele resseca. Para dormir, a pessoa precisa, ela explica como você faz para poder colocar um tamponamento aqui, você põe, para tomar banho, lavar a cabeça. Tudo é um transtorno. Então, quanto menos período você. Porque, assim, no meu caso, os óleos essenciais, eles me ajudaram já com 20 dias, eu já comecei a ter um bom resultado, né? Imagina. Então, se eu fosse ficar 3 meses, né? Porque o sofrimento é esse, 3 meses para começar a recuperação, começar o movimento. Imagina eu ficar, eu não consigo imaginar, 3 meses para lavar a cabeça sem piscar, colocar tampão no rosto, é muito sofrimento. E às vezes eu vejo algumas pessoas, porque a gente participa, né, com outras pessoas que têm o mesmos casos, e às vezes é até mais simples que é o de Bel, sofre demais. E eu tenho vontade de estourar assim, né, por uma placa O e sol falar para todo essencial, mundo, meu povo. gente, porque assim, o que acontece? Eu pude ingerir o óleo essencial. Ah, sim, e tem uma coisa, para dor, eu senti muita dor, é muito, eu não, até hoje eu ainda deito, aqui é dolorido, dolorido, mas eu Incrível, não podia deitar porque é dor mesmo. Então eu usei aqui o Copaíba com melaleuca. maravilha. É mesmo, Iraci, vamos movimentar um outdoor aí, né, da Edna. É, Realmente, gente, que sensacional a sua experiência, viu? E assim, ó, tem um dos nossos uplines, o Gerosni Medeiros, ele sempre fala assim, que o encanta nele, assim, dos óleos essenciais, não o efeito, ele falou, é fantástico, porque ele já sabe que o produto realmente funciona, mas é a velocidade com que ele atua, né? Assim, ele é muito rápido. Então, realmente, assim, ó, a gente não. Da gente ficar mesmo de boca aberta, né? Porque eu vi amigas nossas, assim, que teve. Ela não teve a mesma que você teve, ela teve a de Bel mesmo. Mas ela sofreu meses e a gente acompanhou tudo isso, né? Na época, né? Já fazem alguns anos. Sofreu meses, porque não voltava e tinha aquela preocupação se ia voltar ou não, né? E tudo mais, a questão dos olhos. Então. Foi bem difícil para ela, era jovem, né, assim, e tudo realmente por causa de um estresse também que ela obteve. Então, assim, os óleos essenciais, a velocidade com que eles atuam, realmente elas são fantásticas. E certeiro, né? A Iraci deu realmente um protocolo certeiro para você, né? Frankincense, Eli Christian e, sempre a, viva. e, Melissa, e o Melissa, exatamente. tem Pode falar, um Edna. detalhe, uma coisa que você falou assim que me chamou muita atenção. Quando a gente tem uma paralisia dessa, a gente tem que já imediatamente fazer o tratamento com um medicamento que é muito forte. Eu levei, acho que 4 meses e eu ainda estou em, vamos dizer assim, desintoxicação da medicação. Eu Uhum. fiquei muito inchada, dá um cansaço assim insuportável. Mas se eu tivesse sabendo, né, que eu ia ter, talvez eu tivesse intencionado mais na ingestão dos óleos e talvez nem viesse, porque a medicação, que é um corticoide, que você tem que tomar uma dose muito pesada mesmo. E o corticoide, a gente sabe que ele derruba o nosso corpo. Então,
eu tinha um cansaço de andar de um cômodo para o outro, de verdade. Parece que é um exagero, mas não é. Quem já tomou corticoide sabe. Sim, E no caso, se eu tivesse, vamos dizer, há um bom tempo tratando, já usando os óleos essenciais, assim, eu acredito com certeza. Por isso que essa doutora que você mencionou e colocou a fotinho tudo, aham, ela ficou assim, ela falou assim, olha, a gente estuda e já sabe do resultado, mas cada vez que a gente vê o resultado, a gente fica muito surpreso e é, muito feliz e reafirmado, né? De exatamente. que os óleos, eles, por eles serem naturais, assim como nós também, Hum, eles entram na nossa célula e nossa célula faz assim, né? Ela abre e recebe. Já a certo. medicação sintética, ela resiste. O sintético, ele força o nosso organismo, né? Isso, isso mesmo, E é. traz outras consequências. Óleos essenciais, ele só traz consequências maravilhosas, né? Que maravilha, que experiência muito boa. Muito. Obrigada, viu, Edna, por você estar aqui Eu que compartilhando agradeço. a experiência para nós, é fantástica. A Iraci também, né, que foi certeira em poder passar aí ó, o protocolo para você, né, uma receitinha de como você ia usar isso, né? Então, realmente, né, os óleos essenciais. E assim, gente, não vai atrás de outros óleos essenciais, tá? Pega o da doTERRA, né? Pega o da doTERRA, porque assim, é 100% puro, ele promete, ele faz aquilo que promete, ele fala assim, a velocidade e o efeito, ele é real. Então, assim, se você ainda está na dúvida, tá aí, ó, a Edna tá aí, ao vivo, a cores, né, de uma recuperação incrível, incrível mesmo que ela teve, né? Eu vou mostrar que teve algumas pessoas que entraram depois, mas está aqui a Edna, o antes dela, né? O antes dela aqui, até a gente poderia até só deixar só esse aqui, né? Mas o antes dela realmente é todo o nervo facial dela, né? Travado ali, por assim dizer. E hoje a gente vê a Edna aqui, olha, praticamente zerada, né? E realmente, viu, Edna? Ninguém diz, tá? Ninguém diz que você teve essa paralisia. Ninguém diz, tá? Só se realmente só quem faz os estudos aí para poder descobrir mesmo, né? Mas nós realmente não conseguimos perceber mais nada, né? Benditos óleos essenciais aí, né? Que trouxe aí, né, de volta a sua autoestima, trouxe de volta para você também a gente poder viver, né? Porque já é difícil, né? Às vezes a vida para a gente, né? Para todos nós. Mas com problemas ela se torna um pouco mais pesada. Então, não é esse. Então, a gente quer trazer essas soluções. E as soluções, elas existem. E vamos falar a verdade, é, não tem preço a nossa saúde, né? Não tem preço. Então, assim, fica muito barato. Vamos combinar, fica muito barato, muito barato. Então, vale a pena, né? Vale a pena mesmo. Obrigado, gente. Obrigada, Rosel. Se alguém tiver alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta aí para a Edna, fiquem à vontade. Vamos ver. Obrigada a todos vocês que entraram, né? Vocês também, Davi, Joelma, a Vaneide, Sharon, Angelita, a Elaine, a Iraci, a Helena. A Iraci, que é a cliente ali a apoiadora, né, que apoia ali a Edna, né? Então foi muito certeira ali no seu, nas suas escolhas dos óleos essenciais, Iraci, parabéns. A Iraci quer falar algo para nós, Iraci? Eu gostaria de acrescentar só um detalhe. Eu acredito no poder desses produtinhos maravilhosos, sabe? Na maravilha que elas podem fazer no nosso corpo. E no caso da Edna, a gente costuma gerenciar a saúde, mas com certa ressalva. Porque você está com uma pessoa distante e que deve sim procurar cuidados médicos, e em todos os casos deve sempre procurar cuidados médicos. E quando ela falou, eu digo, ó, primeiro passo, vai logo no médico, ver o que ele diz. E aí ela trocando, a gente trocando ali direto, juntas, os olhos que ela tinha levado, que estava passeando, né, Edna? Então foi um baita susto para ela. E aí, seria leviano da minha parte se eu dissesse assim para a Edna, não usa esse corticoide, que gente, eu tinha morria de vontade de dizer assim, não usa nada disso, não. Só que ela tinha que fazer o pedido
do frankincense, da melissa, ela tinha melaleuca, se eu não me engano, tinha copaíba, ela tinha algumas coisinhas, peppermint, ela tinha, a gente fez uso. E aí ainda tinha que esperar chegar. Hoje a Doterra está entregando com 2 dias, né, Edna? Aqui eu estou recebendo gente com 2 dias. E aí estava levando uns 10 dias. Olha a nossa preocupação dela, ficar esse tempo todo. E quando eu comecei a pesquisar, você não vai lembrar. Eu cheguei no Telegram e falei, Elaine, aí você falou assim, paralisia de Bell. E a Edna ficava me trocando figurinhas, e eu não quis também ficar te amolando, e eu percebi que aquilo não era paralisia de Bell, entendeu? As coisas que o médico dizia para Edna, a Edna voltava para mim. Eu disse, não é Bell, eu tenho que achar óleos que cuidem de paralisia. E aí eu nem sabia que poderia ser a Hansen Hunt, né, Edna? Mas aí os profissionais médicos se encarregaram de orientar a Edna direitinho. O que eu quero dizer para vocês é que às vezes está no peito preso, sabe? A gente quer gritar, não usa, mas isso é gestão de saúde. Ao mesmo tempo que eu estou com um produto como a Doterra, que é maravilhoso, 100% natural, eu tenho que ter um cuidado com a pessoa do outro lado, que isso é uma decisão muito pessoal, né? É pessoal a decisão. Eu vou chegar para o meu médico, eu digo para ele, eu escancaro para ele, olha, eu quero soluções naturais, mas uma pessoa viajando fora do lar, com um estresse muito grande, e ela tinha que recorrer ao que ela tinha de imediato. E o diferencial na paralisia é o tratamento imediato, isso eu tinha ciência. E aí a Edna não poupou esforço, gente, não ficou baratinho para ela, e a gente viu a maneira de adquirir os óleos, pegou o kit essencial para o lar, e o Melissa, que é um ouro líquido ali, né? Um ouro vazado que a Doterra coloca, vamos combinar. Frankincense, Melissa, tem ali ouro, diamante, essas coisinhas, tá tudo ali dentro, sabe? Envasado em forma de líquido. E a Edna não poupou. E aí ela fazia. E aí ela escrevia. Eu lembro de falar com ela, ela toda torta, era cansativo para ela, mas ela anotou tudinho, a gente ali no Zap, né? E eu aqui no Rio, ela em São Paulo, ela anotou tudinho, fez caderninho e fazia. Então, não é só adquirir os óleos, né, Elaine? É usar, não guarda. Às vezes a gente pensa que óleos, eu ouvi uma consultora dizer assim, não é para adorar. Eu amei essa frase. E às vezes a gente guarda. E algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim, olha, eu estou poupando meu peppermint, estou poupando minha lavandinha. Mas não é isso. A ideia é fazer o uso e todas essas substâncias que a Elaine falou lá, de nomes difíceis, resumindo, faz bem para a saúde, 1000 vezes melhor do que os alopáticos. Não é que a gente não vai deixar de usar, não vai usar, precisando, não tendo saída, vai usar. Os médicos continuam sendo nossos melhores amigos de infância, mas se a gente tiver o recurso de apostar no natural, vai, se joga sem medo. Então, é uma decisão minha. Se eu hoje tivesse, como eu tenho muitas vezes problemas de saúde, e eu já faço uso dos óleos, eu vou lá e uso sem medo. Eu pesquiso o que eu quero, o que eu preciso, eu compro na Doterra, eu uso sem medo. Mas é pessoal. Então, a gente precisa passar essa barreira para pessoas como a Edna e outras saberem que realmente funciona. E a família deles, né? A gente está ali no meio e tem a família também, né, Elaine? Então, seria leviano da minha parte se eu dissesse, ela não usa nada disso, quando eu disse assim, prednisona. Ai, Deus. E foi dose cavalar, viu, gente? Mas eu tenho certeza absoluta, como dois são quatro, pelo assombro dos médicos, no caso da Edna, e pela recuperação rápida dela. Quando ela me mandou uma foto e disse, irá só 20 dias, eu não acreditei. E eu compartilhei no grupo Simplesmente Natural, no outro grupo, eu compartilhei, Elaine. É tanta coisa que você não vai lembrar. E aí eu fiquei maravilhada. E ela continuou, Ju, faz a dosagem, avisa para o médico que está usando natural. A fisioterapeuta dela amou. Quando ela falou o Líbano, a fisioterapeuta amou. Nem sabia que tinha melissa, que tinha frankincense, que tinha o peppermint, que tinha a melaleuca lá, apoiando a herpes zoster, junto com copaíba, gente, copaíba. E aí a Edna também teria que tomar melaleuca, viu, Elaine? Ela teria que fazer ingestão de melaleuca. Ela não entendeu muito e fez ingestão um pouquinho mais. A melaleuca não matou ela, não causou problemas. Ela usou um pouquinho mais. Quando ela me falou meses depois, eu estou usando a melaleuca. Criatura,
Débora, chega de melaleuca, pelo amor de Deus. Melaleuca, tu foca aqui na espinhazinha que é herpes zoster, junto com o peppermint, que ele vai causar analgesia. E ela fez perfeito. Ela fez tudo, deu tudo certo, não foi, Edna? Então, até a melaleuca, que a gente tem aquele cuidado, né, para ingestão, ela extrapolou um pouquinho, mas deu super certo, porque quando ela 2 meses, olha lá, pode falar, Eja. Quando ela parou, ela melhorou. Quando ela me disse assim, assim, eu tô sentindo isso, eu digo, por que que você tá bebendo? Pelo amor de Deus. Aí ela me falou, porque a gente faz, gente, a consultoria e acompanha a Edna, a fulana, o fulano, né? A si próprio. Aí a gente às vezes tem que voltar lá nas mensagens e ver o que que ela está tomando mesmo, o que que era mesmo, né? E recapitulando. Aí eu disse, Edna, o que é que você está tomando? Então, assim, foi ótimo. A doutora Jéssica foi estupenda, também deu algum feedback ali para ela da Copaíba. Eu amei, que ela ouviu de uma médica algo que ela estava ouvindo de uma consultora, mas não porque eu soubesse tudo. Eu caí para dentro, eu fui pesquisar na internet, eu fui pesquisar paralisia, eu digo, não é BEL, isso aqui o médico está falando não é BEL. E a origem a gente já sabia, né, Edna? Pode falar, Edna. A primeira coisa que a Iraci pediu para eu passar foi melaleuca, frankincense e copaíba. Depois, a doutora, que aí veio, a herpes mostrou que era, né? Aham. Herpes zoster, então, portanto, a paralisia era de Hansen-Hunt. Aí a doutora falou para eu passar melaleuca e copaíba, e ela nem sabe que eu já estava Já usando estava usando. com. Aí eu comecei a passar aqui, especificamente, foi isso. Mas você já tinha falado, não sei se você lembra. Lembro, tem tudo anotado. Eu passei pro herpes, aí a Edna falou: tem um carocinho aqui, uma espinhazinha, mas dói, Ira. Ela, como ela sofreu, eu digo assim: a herpes dói mesmo, dói muita coisa. E a fisioterapeuta confirmou, né, Edna? Dói muito. Isso aqui é herpes. Aí falou para ela: isso aí, esse carocinho é herpes. É aonde caracteriza, Elaine, a É, diferença da Bell para a Hansen Hunt, e a Hansen Hunt vem em seguida uma espinhazinha que é mas a herpes zoster. isso mesmo. Estou me lembrando agora que eu realmente tenho algumas diferenças mesmo É. de Bel para o tipo que ela teve, né? Então, mas, gente, independente disso, olha, sensacional mesmo. Parabéns. Vamos gritar para o mundo, Elaine. Faz um outdoor simplesmente Vou ter natural, que que fazer é para a um. gente levar até para a convenção. E eu digo a Edna, Edna, esse seu caso de sucesso, meu Deus, eu fico maravilhada com o caso de Edna. O Certeza. mundo precisa. As pessoas que estão fazendo. Conta para a Elaine, o grupo da fisioterapia, pessoas com 1 ano sem recuperar. É, Verdade. Um São ano fazendo muitas fisioterapia sem mulheres. recuperar. E São aí, quando eu vejo a verdade. pessoa com artrite, artrose, o que quer que seja, vem, usa o natural, que já tentou alopático, não resolveu muita coisa. Vem para o natural, cuida do estresse, cuida do intestino, cuida da oxidação e vai ficar com a saúde bem melhor. Vai cuidar da saúde e não vai ter que gastar tratando a doença aqui, isso aí é bem caro. Exatamente. Obrigada, Ah, Iraci. Obrigada, essa Ed. paralisia, Gente, rapidinho, essa paralisia de Hansen-Hunt, ela é a mais grave e eu consegui me recuperar com 20 dias sem ser o óleo, os óleos indicados. Você imagina se fosse Bel? Tem você já, tanta gente que está 1 ano ainda. 2 dias tu já estava pronta. Né? Gente, é fantástico isso, né? Realmente, né? Concernente à questão do uso do óleo de melaleuca, tá? A Emily Wright, ela já falou que a nossa melaleuca, ela é passível realmente de ingestão, então não tem problema nenhum. Fica tranquila que não acontece nada mesmo com você, tá? Não acontece nada com ninguém. Então, assim, existem várias, na realidade, várias espécies, né, de melaleuca, mas a melaleuca que nós usamos dentro da doTERRA, realmente ela não faz, não tem problema. Alguns falam da toxicidade e tal, mas, gente, vamos combinar que é quando você exagera extremamente, né, a questão aí do uso do óleo de melaleuca. Que não foi o caso da Edna ali, foi muito feliz, né, e
Não, outros. e ela tinha indicação de tomar mesmo melaleuca também, tomar, Não, porque é né? importante, né? A melaleuca ela é um antifúngico muito potente, né? E um antiviral também, né? E principalmente porque os vírus, né? Como, por exemplo, da herpes, né? Que na realidade, ela vem ali da varíola, né? Vamos dizer, que é da varíola que vem a herpes zoster. Todos nós, alguns tiveram algum momento da vida. Tomamos a vacina quando a gente era pequeno aí da varíola, né? Então, ela, em algum momento da nossa vida, com estresse, ele realmente ele vem à tona. E pode ver aí, né, gente? Houve casos, temos casos aqui, não sei se a Margarete está aí, mas ela teve uma herpes zoster horrível no corpo, que ela ficou meses, né, assim, porque apareceu assim e realmente de um quadro já que vinha anterior. Então, o que que eu vou dar de dica também para vocês? Independente se vocês estão passando por estresse ou se a vida de vocês está maravilhosa, usa o balance, tá? O balance, ele é um óleo essencial que ele te aterra, ele deixa você no centro das suas emoções, né? Ele consegue fazer com que você fique bem, sem passar por tanto estresse. E mesmo que você passe, você vai aguentar de boa, tá? Balance é um óleo essencial que ele não pode faltar para nós. De jeito nenhum, porque ele ajuda a gente a controlar a questão do estresse oxidativo que diminui, né, e acarreta dificuldades para as nossas células. Então, ele trabalhando ali de uma forma com que esse oxigênio tenha essa oxigenação das nossas células, a gente vai ficar realmente num estado muito bom, a nossa imunidade vai ficar muito boa, né? Copaíba, frankincense e onguarde são óleos essenciais da imunidade, não pode faltar, a gente tem que tomar. Se você é daquelas que gosta de fazer janela, faça janela, né? Que eu digo assim, você toma por um tempo, para um mês, volta a tomar de novo, mas dê continuidade sempre. Menos é mais, é preferível a regularidade com menos gotas do que aquela quantidade, porque óleo essencial não é remédio, não é remédio, essa é a ideia, né? Que você use sempre é, menos, mas com regularidade. Aí teu corpo vai ficar 100%, tá bom? Meninas, muito obrigada, foi maravilhosa hoje a nossa apresentação aqui. Amei demais, Iraci, obrigada aí que você veio, compartilhou pra gente, né? Foi maravilhoso mesmo. Edna, fantástica, Edna, sua experiência, né? E todas as meninas que estiveram aqui, né? Inclusive, acho que tinha o Davi aí também. Obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente hoje, nessa noite, tá bom? Faça uma boa noite, um bom descanso, foi muito bom mesmo, né? Vou deixar gravadíssimo isso aqui e vou jogar no YouTube do grupo Simplesmente Natural para vocês poderem assistir, tá bom? Grande beijo, um bom descanso para todos. Excelente noite.